Pronto. Eu já coloquei, Luiz, no Cigaia para já estar disponível as notas de vocês. Não sei se você já olhou. Agora, eu ainda não disponibilizei a expectativa de resposta. Certo? Mas eu já vim aqui nos questionários e já, teoricamente, as notas de vocês já estão disponíveis. Certo? Bom, então, como eu ia dizendo, né? Agora a gente entra nesse tópico de análise dimensional e semelhança, que vai ser uma ferramenta que a gente vai precisar usar para quando a gente for trabalhar com os escoamentos dessa terceira unidade. E o que acontece? A gente já viu, né, na segunda unidade, que alguns escoamentos de fluidos, escoamentos mais simples, a gente até que consegue trabalhar e modelar eles e descrever eles a contento, né, com o uso das equações de Navier-Stokes, né, fazendo uma solução analítica, né? Mas essa solução analítica, ela é difícil, né, ela é trabalhosa, às vezes a gente erra. Então, muitos problemas de interesse da mecânica dos fluidos, eles têm solução difícil, trabalhosa, né, e a solução analítica, ela não é possível, assim, de maneira simples. Então, esses problemas físicos, eles geralmente são contornados, são solucionados usando uma combinação dos métodos analíticos, que seriam as equações, né, que descrevem esses fenômenos físicos, com os dados experimentais, né? Então, esses escoamentos complexos, como através de um carro de Fórmula 1, ou usando ou ao redor, né, de um submarino, esses escoamentos, eles são descritos com o uso dessas duas ferramentas simultaneamente. E é importante, né, lembrar que todos os estudos experimentais, eles são estudos que envolvem custos, né? A gente precisa, a gente pode estar falando de custos desde montar o laboratório, né, até os custos de realmente construir um protótipo, de você ter um túnel de vento, ou de você ter um túnel de água, né? A gente sabe, por exemplo, que os estudos experimentais que permitiram a evolução dos processos lá no pré-sal foram estudos caríssimos que a Petrobras fez, que teve que construir, né, facilidades. A gente tem tem equipamentos lá no CEMPES de ponta, né, para poder descrever esses fenômenos que ocorrem nessas condições adversas, que são altas profundidades, né, colunas de água de grande monta, né, para fazer essas perfurações lá no pré-sal, por exemplo. Então, geralmente, mesmo os estudos experimentais com modelos em escala de laboratório, eles também envolvem custos importantes, né? E, geralmente, o que a gente faz é usar esses modelos em escala adequada, né, para aumentar, digamos assim, transpor esses resultados para a escala de protótipo, né? Tanto isso pode ocorrer através de um aumento de escala, né? Eu preciso que o meu processo físico, eu consiga visualizar ele melhor, aumentando a escala dele, por exemplo. Eu quero estudar o escoamento através dos brônquios, né? Como que se dá essas trocas gasosas num sistema microscópico. Então, a gente pode precisar aumentar a escala para poder visualizar os fenômenos de maneira mais apropriada, né? Ou pode ocorrer do caminho inverso, né? A gente pode, por exemplo, querer estudar o escoamento em um submarino, por exemplo, que tem, sei lá, 100 metros, e passar a estudar, né, com um protótipo em escala, com um modelo, quer dizer, em escala reduzida, certo? Então, essa ferramenta de análise dimensional, ela vai ser importante para a gente, porque ela vai estabelecer as relações entre as variáveis que vão ser de interesse do problema, né, e permitir que a gente racionalize a abordagem experimental, né? Por quê? Porque a gente só vai trabalhar com
os parâmetros, as variáveis, né, os itens que realmente são importantes na descrição daquele problema físico, né? Então, isso reduz drasticamente os custos na experimentação e também a ferramenta de análise dimensional, ela possibilita esse aumento de escala, né, transpor as escalas, desde o processo de bancada para a escala real, né, de maneira mais segura. Né? Então, a gente é uma ferramenta que dá confiança ao engenheiro, né? E aí o interessante é que isso que a gente vai ver aqui não se aplica exclusivamente para a mecânica dos fluidos, tá? Semana passada, ou foi na outra, eu estava participando de uma banca de defesa de doutorado, e o rapaz estava justamente usando análise dimensional, os critérios de semelhança, para fazer o projeto de um dessalinizador solar. Então, ele estudou aquilo em laboratório e estava agora aumentando a escala para um dessalinizador na escala piloto. Então, é uma ferramenta realmente de grande importância na engenharia, não só para a mecânica dos fluidos, tá? E aí, quando a gente fala em análise dimensional, obviamente a gente fala de dimensão, né? E vem logo à mente da gente os critérios de homogeneidade dimensional, que são coisas que vocês, na realidade, já usam há algum tempo, talvez sem nem se perceber, né? Mas aqui a gente vai só dar uma pincelada para relembrar algumas coisas, né, que vocês podem, talvez, já fazer tão no automático que não se lembrem mais como é que funciona. Então, a gente diz que dimensão é uma medida de uma quantidade física, né, sem atribuição de valores numéricos. E que a forma que a gente tem de atribuir um valor numérico é através das unidades de medida, né, daquela dada dimensão. Então, por exemplo, o comprimento é uma dimensão, né, que pode ser medida em várias unidades de medida, né, metros, quilômetros, nanômetros, pés, micrômetros. Então, as unidades são uma forma de atribuir um número para aquela dimensão, né, para aquela quantidade que a gente está estudando. Então, a nossa realidade, né, ela é formada por algumas grandezas que são básicas ou primárias, né, ou dimensões fundamentais, né, primitivas, que não dependem de outras para serem definidas, né. Então, essas grandezas primárias, né, elas vão representar a nossa realidade. Então, a gente tem uma grandeza para representar a quantidade de matéria, a temperatura, né? Essas dimensões referentes à corrente elétrica, tempo, massa, comprimento, né? Então, essas grandezas básicas, elas são as que formam, né, a base da nossa, eu diria, da nossa vida, porque, assim, todas as nossas medidas e todas as nossas grandezas, né, elas são derivadas dessas primárias ou básicas. Então, por exemplo, para a quantidade de matéria, a gente sabe que no SI a unidade fundamental é o mol. Para a temperatura, a gente tem o Kelvin como sendo a unidade fundamental, né? Corrente elétrica, amperes, o tempo, segundos, o comprimento em metros, massa em quilograma, quantidade de luz, candeia. Então, assim, esse conjunto aqui de dimensões fundamentais ou de grandezas primárias formam aí essa nossa base, né, para o nosso sistema de unidades. Né? E todas as relações, todas as grandezas que forem definidas por relações entre essas grandezas de base, então são ditas grandezas derivadas, certo? Então, de maneira geral, a gente tem essas 7 dimensões fundamentais, né? A gente vai representar cada uma delas por um símbolo, certo? E esse símbolo, ele vai independer da unidade
que se estiver trabalhando, certo? Então, todas as dimensões que não forem essas primárias, né, elas podem ser formadas por combinação dessas 7. Então, por exemplo, massa, comprimento e tempo. A gente sabe que esse conjunto aqui pode representar, por exemplo, força, pode representar vazão, volumétrica ou vazão mássica, né? A combinação dessas dimensões primárias, elas vão formar essas dimensões secundárias que a gente deseja representar. Então, a gente vai representar massa pela letra M, comprimento por L, tempo por T minúsculo, temperatura por T maiúsculo, corrente elétrica por I, quantidade de matéria por N, aqui está trocado, e quantidade de luz por C, certo? Então, como eu estava dizendo para você, né, vocês, a gente pode usar essas dimensões fundamentais para representar grandezas quaisquer, né? As combinações entre essas grandezas fundamentais vão formar, né, tudo que a gente conhece aí por parâmetros, variáveis e etc. Então, por exemplo, se eu quiser representar a dimensão de forças, eu posso optar por utilizar como as grandezas de base do meu problema massa, aceleração e tempo. Se eu fizer isso, usando aqui a equação da segunda lei de Newton, a gente tem a força como uma quantidade derivada, né? M representa a massa e a aceleração é comprimento por tempo ao quadrado, certo? Então, força seria uma quantidade derivada, cujas dimensões seriam ml sobre t quadrado. Porém, né, isso aqui seria o que a gente normalmente faz, usando como sistema de grandezas de base, massa, comprimento e tempo. Se, por outro lado, a gente optar, né, por representar as nossas grandezas usando outros sistemas, como aquele que usa força, comprimento e tempo como grandezas de base, então aqui nessa equação da segunda lei de Newton, a gente teria na realidade que massa seria uma quantidade, né, uma grandeza derivada, e não mais uma grandeza de base. Então, nessa situação, a gente teria aqui força como uma grandeza de base, massa como uma quantidade derivada e a aceleração L sobre T quadrado. Então, para representar massa usando o sistema FLT, eu ia usar justamente esse conjunto aqui, FT ao quadrado dividido por L. Certo? Então, a escolha de um ou outro conjunto de grandezas de base, ela é opcional, né? Vocês que dizem se vão usar o conjunto MLT, massa, comprimento e tempo, em que força é uma grandeza derivada, ou se vão usar FLT, em que massa é uma grandeza derivada. A questão aqui, se vocês optarem por um ou por outro, vocês têm que seguir essa determinação até o final, né, das consequências dos problemas em que vocês forem trabalhar. Então, para algumas variáveis, isso não vai ter muito impacto ou causar muitas diferenças. Porque, por exemplo, velocidade ou aceleração, a descrição delas usando um ou outro conjunto de grandezas é a mesma, né? Tem aqui, velocidade é comprimento por tempo, aceleração, comprimento por tempo ao quadrado. Então, independente de qual sistema vocês optarem, a representação desses parâmetros, ela se dá da mesma forma. Mas outras variáveis, né, elas têm impacto direto de qual vai ser o sistema que vocês vão estar utilizando. Então, por exemplo, a massa específica é uma relação da massa com volume. O que é FT? FT é aonde? Onde você está vendo FT?
Ali, professora, é ft ao quadrado sobre L ao cubo. Ft ao quadrado sobre L, é isso aqui? Isso. Queria saber o que é Ah, esse então, F. eu vou chegar aí. Calma. O que eu estava dizendo para vocês, né? Algumas, algumas propriedades, né? Algumas características, alguns parâmetros dos problemas físicos, eles vão ter impacto direto se você escolher o sistema MLT ou o sistema FLT, certo? Então, por exemplo, a massa específica, ela é a representação da massa que está ocupando um dado volume. No sistema MLT, a gente ia dizer que massa específica tem dimensões de massa por comprimento ao cubo. Para a gente fazer essa mesma representação usando o sistema FLT, a gente sabe que massa já não é uma grandeza de base, né? Vai ser uma grandeza secundária. Então, massa, no sistema FLT, ó, usando aqui a segunda lei de Newton, a gente vê que massa é obtida dividindo força por aceleração. Então, massa é representado por Ft ao quadrado dividido por L. Então, para eu representar a massa específica, eu dividiria a massa no sistema FLT pelo comprimento ao cubo. Então, a mesma variável, o mesmo parâmetro, né, que é massa específica, eu posso representar ele de maneiras diferentes, a depender dos conjuntos de grandezas de base que eu optar por usar, certo? Geralmente, o sistema MLT é preferido pelos alunos, né, porque ele é mais, digamos assim, direto. A gente está mais acostumado com essa forma aqui de expressar as nossas grandezas, certo? Mas, como eu disse, é uma questão pessoal, vocês que escolhem, tá? Então, veja só, essa questão de homogeneidade dimensional, a gente pode aplicar para vários aspectos, né, da nossa vida, inclusive para checar se uma dada equação, né, ela tem as dimensões, todos os termos estão nas dimensões corretas, né, e também para a gente determinar as unidades, por exemplo, de algum termo que a gente desconhece. Então, nessa questão, por exemplo, ele diz assim: determine a dimensão do produto R vezes T da equação de estado dos gases ideais. Né? Então, está aqui a equação de estado dos gases ideais, ele quer saber qual é a dimensão de R vezes T. Então, eu posso passar essa massa específica que está aqui multiplicando RT para o outro lado da equação, e a gente sabe que as dimensões de um lado da equação devem ser obrigatoriamente as mesmas dimensões do outro lado da igualdade. Né? Então, as dimensões do termo RT vão ser referentes às dimensões do termo de pressão dividido por ρ. Né? Então, pressão, a gente sabe que é uma força que atua sobre uma área, né? E a massa específica, a gente sabe que é uma massa dividido por um volume, né? Então, essas são as quantidades que a gente deve relacionar. Então, força, a gente sabe que é massa vezes a aceleração, não é isso? E a gente está dividindo força por área. Então, essas seriam aí as dimensões do termo referente à pressão. O termo referente à massa específica, então, a gente sabe que é massa dividido por comprimento ao cubo, né? Então, para a gente determinar as dimensões do termo RT, a gente iria, então, fazer uma racionalização aqui desses termos, né?
Então, veja só, massa com massa se cancela. Lá no numerador, a gente tem 1 sobre L ao quadrado, né? Esse é o nosso numerador. E no denominador, a gente tem 1 sobre L ao cubo, né? Então, invertendo aí esses termos, a gente teria justamente L ao quadrado dividido por T ao quadrado, para ser as dimensões justamente desse termo RT, que a gente tinha interesse em determinar. Entenderam aí o que eu fiz? Deu para acompanhar aí? Pode repetir de novo, professora, rapidinho? Então, o que eu fiz foi basicamente, ele pede para eu determinar as dimensões de RT dessa equação dos gases ideais. Então, a dimensão de RT vai ser a dimensão do outro lado da equação, né? Então, o outro lado da equação era P sobre ρ. P é uma pressão, então força sobre área, e ρ é a massa específica do fluido, massa sobre volume. Então, o que eu fiz foi simplesmente descrever as dimensões de força, área, massa e volume. E, em seguida, fiz, né, a matemática dessas dimensões, cancelando massa com massa, esse L com esse L quadrado aqui ficou Pronto, L. esse L aí que eu não entendi. Pronto, exemplo, esse L é o cubo, é o comprimento ao cubo ou é litro? É litro, sei lá, né? É o que eu É o tô... comprimento. Ah, por favor, não faça essa, não tenha essa Porque dúvida. eu fiquei olhando, oxe, como diabo a área tem litro para calcular? Não, Viajei. aqui, ó, vamos dizer, dessa linha para cá, daqui para cá, deixa eu botar uma barra aqui e uma barra aqui. Aqui, ó, nesse espaço que eu estou delimitando por essas barras inclinadas, perceba que eu estou trabalhando com as variáveis, né? Daqui em diante, a gente está trabalhando simplesmente com as dimensões, certo? Então, qual é a dimensão de força, qual é a dimensão de, de área, de volume, etc. Certo? Então, perceba que força virou massa vezes aceleração, L sobre T quadrado. A área virou 1 sobre comprimento ao quadrado. Massa virou massa, mas está vendo que mudou a denominação? Eu passei de um Mzinho para um Mzão, para representar a dimensão de massa. E volume virou, ó, comprimento ao quadrado. Por que a força virou mLT quadrado? Na segunda lei de Newton, a gente não tem força igual a massa vezes a aceleração. Aceleração é comprimento por tempo ao quadrado. Certo? Então, quando a gente fez aqui essas simplificações, então a gente disse, ó, as dimensões do termo RT são essa aqui, L quadrado dividido por T ao quadrado. Certo? Essa questão aqui de baixo, ela é mais simples, né, mas é interessante. Ó, ele está perguntando. Que termo intermediário? Eu não vi, não. Que aceleração? Eu ia pedir só para você, volta lá não, onde estava. Para você colocar, copiar isso aí, botar igual, massa vezes aceleração, só para eu lembrar depois, quando eu for revisar. Faz o seguinte, Lucas. Esse aqui você já tem lá no PDF, lá
no material de vocês esses mesmos slides. Você pode você mesmo fazer suas anotações aí, tá bom? Fique à vontade. Certo. Então, continuando aqui, nessa questão de baixo, ele pergunta, a pressão sendo igual à força sobre a área tem as mesmas dimensões de ρ vezes G vezes H? Então, é para ter, né? E aí a gente pode checar isso usando a ferramenta de análise dimensional com facilidade, né? A gente sabe que força é massa vezes aceleração, massa maiúsculo, aceleração, comprimento dividido por tempo ao quadrado, dividido pela área, então, 1 sobre comprimento ao quadrado. E aí a gente pode substituir as dimensões do lado esquerdo, né? Massa específica é massa dividido por volume. A aceleração da gravidade é uma aceleração, então, L sobre T ao quadrado. E H, né, é uma altura, então é uma medida de comprimento. E aí a gente consegue ver, né, que L quadrado com esse, L ao cubo com esses dois aqui. Vou simplificar todo mundo para ficar igual, tá? Então, aqui a gente ia ficar com T ao quadrado aqui, e só um L, não é isso? L dividido por L quadrado. E desse outro lado da equação, ó, a gente tem L vezes L da L quadrado. Para simplificar com esse L ao cubo aqui que está sendo destacado. Então, ia ficar. Ai, meu Deus. L ao quadrado vezes L. A gente consegue ver que a pressão representada por uma fórmula ou pela outra, né, tem as mesmas dimensões, certo? E, de fato, né, representa a mesma quantidade física, não tinha como ser diferente. Ok? Bom, então, alguns desses termos que a gente vai usar com mais frequência, eles têm as dimensões deles descritas aqui nesse slide, né? Então, comprimento, massa, força, velocidade, vazão, né? Trabalho, tensão, eles estão aqui descritos nesses termos, tá certo? E aí vocês podem consultar, caso desejem. Só para concluir essa parte de homogeneidade dimensional, né, como vocês sabem, todos os termos que fazem parte de uma equação, esses termos que sejam aditivos, né, obrigatoriamente eles têm que ter as mesmas dimensões. Então, se vocês pegarem uma equação como a equação de Bernoulli, quiserem checar se a forma pela qual vocês descreveram ela está correta, né, se está tudo ok, vocês podem pegar um termo de dimensão simples, como seria esse aqui, referente ao comprimento, e poderiam verificar se os demais termos que se somam a ele têm essas mesmas dimensões, né? Então, como que vocês fariam isso? Podia pegar esse termo, por exemplo, de pressão sobre peso específico e descrever quem era o peso específico, que é justamente o produto massa específica vezes a aceleração da gravidade, e descrever todas as dimensões, né, de todos esses termos. Então, por exemplo, a gente sabe que pressão é massa vezes a aceleração, que é a força que atua em uma área, não é isso? E que massa específica é massa sobre volume e a aceleração da gravidade é L sobre T ao quadrado. Então, logo de cara, a gente já consegue ver que essa aceleração aqui cancela-se com esse termo de aceleração aqui, né? E aí, facilmente, né, essa massa cancela-se com essa,
e a gente vê que a dimensão desse termo também é uma dimensão de comprimento, tal qual o termo aqui destacado, certo? Vocês podem fazer o mesmo para o termo referente à energia cinética. Então, esse é um dos critérios de homogeneidade dimensional, certo? E a gente também utiliza, né, um outro critério que a gente deve tomar cuidado com relação às unidades referentes a uma mesma dimensão. Então, por exemplo, ainda que todos esses termos aqui, eles representem a dimensão de comprimento, se um desses termos, em função das unidades das quantidades aqui envolvidas, tiver expresso em centímetros, e outro termo tiver expresso, né, nas unidades de metro, então pode ser que a gente cometa aí um erro na hora de somar essas quantidades, certo? Então, a gente tem dois critérios principais de homogeneidade dimensional, né? Que as dimensões de um lado da igualdade têm que ser igual às dimensões do outro lado da igualdade, e as dimensões de todos esses termos aditivos devem ser iguais, né? E, além disso, o cuidado deve ser feito com as unidades dessas coisas. Basicamente, o que a homogeneidade dimensional diz para a gente é que a gente tem uma ferramenta para checar as unidades dos termos das equações, converter também unidades, né? E vai servir para a gente redefinir as tais das relações adimensionais, que é o nosso próximo tópico de estudo, certo? Então, se vocês quisessem resumir o que a homogeneidade dimensional traz para a gente, é essa ideia de que a gente não pode somar coisas diferentes, né? Se eu quero somar uma maçã com uma melancia, eu vou ter duas maçãs e uma melancia. É o máximo que eu consigo fazer, certo? Bom, essas questões aqui são questões de concurso, certo? Questões de provas antigas da Petrobras, né? E são bastante interessantes para a gente aplicar esses conceitos aí de análise de homogeneidade dimensional. Então, nessa questão 2, ele diz assim: a equação ABCD ao cubo mais DEF, ela é dimensionalmente homogênea. Se A é força, B é densidade, ou massa específica, né? Na verdade, ele quis falar massa específica. C é a aceleração, F é a velocidade, quais são as unidades de D e E no sistema internacional? Né? Então, essa questão ela é bastante simples, né? A gente vai usar justamente esse princípio de homogeneidade dimensional para determinar quem são as dimensões de D e de E, né? E para a gente fazer isso, a gente vai usar o critério de justamente as dimensões de um lado da equação tem que ser igual às dimensões dos termos do outro lado da equação, e termos aditivos, né, tem que ter a mesma dimensão. Então, esses dois critérios vão ter que ser atendidos simultaneamente. Só um minutinho.
Isso é eu depois de fechar as duas portas e janelas, viu, meu povo? Eu sei não o que é que esse povo... Ah, Jesus. Perdão. Bom, deixa eu ver se eu colocar o fone aqui fica menos ruim para vocês. Meu fone. Nossa Senhora. Me digam aí se melhorou um pouquinho. Nossa. Deu certo? Agora? Bom, eu tenho fé em Deus que vai terminar num minutinho. Seguinte, ó. O que a gente vai fazer, né, para resolver essa questão aqui é aplicar os dois critérios de homogeneidade dimensional para a gente determinar quais são as dimensões desses termos que estão faltando. E para fazer isso, a gente vai descrever todas as dimensões desses que são descritos na questão. Então, por exemplo, ele diz que A é força, né? Então, se A é força, a gente sabe que força é justamente massa vezes a aceleração, certo? Opa, saiu todo mundo nas massa vezes a aceleração, certo? Então, aqui a gente descreveu uma força. B, ele diz que é massa específica do fluido. Então, B é massa específica do fluido. Massa específica é massa por volume, né? Massa por uma dimensão de comprimento ao cubo. C, ele informa que é aceleração. Então, C é uma aceleração. L dividido por T ao quadrado. Aceleração. F é velocidade. Então, F é uma velocidade, comprimento por tempo. E ele quer que a gente determine quem é D e quem é E. Então, quem está mais fácil da gente determinar primeiro é justamente D, né? Porque a gente tem essa equação aqui, em que D é a única variável a ser determinada. Então, A é justamente M vezes L por T ao quadrado. B, a gente já disse que era M sobre L ao cubo. C é L dividido por T ao quadrado. E D é o que a gente quer determinar, certo? Então, a gente vai trabalhar com esses termos, né? Perceba que aqui, ó, nesse lado da igualdade, eu tenho M sobre M vezes L T ao quadrado, e que aqui eu tenho M, L, T quadrado, né? Então, esses termos podem se cancelar. O que vai ficar? 1. Aqui vai ficar 1 sobre L ao cubo, né? Então, L ao cubo. Percebam que a gente está resolvendo isso como uma equação matemática normal, né? A gente está fazendo as operações de divisão e multiplicação das dimensões como a gente faria com números, normalmente, né? Então, aqui, ó, a gente vai tirar a raiz cúbica para dizer justamente que D é uma dimensão de comprimento.
Certo? Dúvidas, pessoal, até agora? Deu para entender como a gente foi feito? Como que o problema foi resolvido? Professora, Diga. eu não entendi não o início, sabe? Quando não tem A igual a B, C, D mais D, E, F, né? Aí por Pronto. que separou em duas parcelas? Foi só isso que eu não entendi. Porque, lembra que a gente disse aqui, ó, nos critérios de homogeneidade dimensional, né? Que um lado da equação, os termos têm que ter a mesma dimensão do outro lado da equação. E que todos os termos aditivos, eles têm que ter as mesmas dimensões. Então, eu posso avaliar, e a gente fez aqui nesse termo, por exemplo, a gente disse que ó, a dimensão de Z2 tem que ser igual à dimensão de P sobre ρ. E aí a gente viu que isso era verdade. A dimensão de Z1 tem que ser igual à dimensão de V1 ao quadrado sobre 2G. Certo? E aí a gente viu que isso era verdade. Então, as dimensões de um lado da equação tem que ser igual às dimensões do outro lado da equação. A mesma coisa que você faz quando você vai dizer assim, força é igual a massa vezes aceleração, né? Então, as dimensões que representam a força têm que ser as mesmas dimensões que representam esse produto, né? Então, as dimensões de um lado da equação têm que ser igual às dimensões do outro lado da equação. Então, a gente fez isso, né? Agora eu entendi, professor. E a gente disse que os termos que são aditivos, ó, eles têm que ter também a mesma dimensão. Certo? Tá bom. Ótimo. Então, passando aqui para essa outra igualdade, né? A gente tem o termo referente a ml dividido por t ao quadrado, sendo igual ao produto D, que a gente já determinou que tem dimensão de comprimento, vezes a dimensão do termo E, que a gente não sabe qual que é ainda, vezes a dimensão do termo F, que é L sobre T. E aí a gente consegue ver que esse T pode passar para esse outro lado da equação multiplicando, né? Ia ficar T sobre L ao quadrado aqui. E aqui eu ficar só a dimensão do termo que a gente tem interesse, que é o termo E. Af. Peraí. ml por t quadrado, que multiplica aqui t dividido por L ao quadrado. Assim. Então, aí a gente consegue cancelar alguns desses termos, né? Esse t com esse t, vai ficar só um t no denominador, e esse L com esse L daqui de baixo, vai ficar só com um L no denominador também. Certo? Então, M sobre LT. Então, no SI, as unidades de D seria metro, né? E a unidade de E seria quilograma, porque é a unidade de massa, dividido por uma unidade de tempo, segundo, vezes uma unidade de comprimento, que seria L. Então, a resposta certa seria aqui a letra E. Ok? Bom, a outra questão vocês podem ver aí no material de vocês e tentar resolver, tá? Tá disponível lá na apostila. Vocês podem aplicar o mesmo raciocínio que a gente descreveu aqui, tá bom? Quanto aos objetivos, né, desse nosso estudo de análise dimensional, o maior deles é que a gente consiga gerar parâmetros, né,
que vão ajudar no projeto dos experimentos que vão ser realizados em laboratório, né, para descrever um fenômeno físico. Então, um dos pontos principais, né, desse estudo de análise dimensional é a gente ser capaz de obter leis de escala, né, para prever o desempenho do protótipo com base no desempenho de um modelo que a gente vai testar em laboratório, certo? Então, nesse aspecto aí, o nosso estudo ele é voltado mais para aspectos qualitativos do problema. A gente não tem interesse muito em números exatos, digamos assim, de determinar um ponto específico. Não, a gente quer entender mesmo como que os parâmetros eles se relacionam, né? E como que a gente pode escrever uma equação, né, relacionando esses parâmetros, certo? Então, se é possível identificar os fatores que estão envolvidos em uma situação física, né, a análise dimensional ela vai fornecer a relação entre esses fatores, né? Então, o resultado da análise dimensional é a equação que relaciona a forma como esses fatores físicos interagem. Então, só para mostrar para vocês, exemplificar, né, o poder da análise dimensional, se a gente pegasse um exemplo simples, né, um estudo simples, como determinar o arrasto que está sendo sofrido por uma esfera que está aí sujeita ao escoamento de um fluido qualquer, né, num túnel de vento. Então, eu ia botar aqui minha esferinha de diâmetro D, sujeita ao escoamento desse fluido, que tem sua velocidade controlada aqui por esse túnel, né, e eu ia ser capaz de manipular, por exemplo, os diâmetros dessas esferas, as massas específicas desses fluidos, as viscosidades desses fluidos, enfim. Se a gente fosse para uma bancada experimental, o que a gente ia fazer? Medir a força de arrasto quando eu mudar os diâmetros dessas esferas, né, para um dado fluido, né, de viscosidade 1 e massa específica 1 também, com diversas condições de velocidade. Ótimo, excelente. Fiz duplicata, fiz triplicata, calculei erro experimental, passei um mês no laboratório, construí um gráfico lindo, maravilha. Aí agora o que eu tenho que fazer? Mudar a massa específica ou a viscosidade desse fluido e repetir uma porrada de experimento de novo para construir mais um gráfico. Agora, né, com uma viscosidade diferente, mantendo as demais variações, né, de diâmetro, velocidade de escoamento, duplicata, triplicata, calcula erro, faz gráfico, mede não sei o quê. E perceba, eu vou começar a me deparar com um problema maior ainda do que esse simplesmente de repetição experimental. Veja que vai chegar um momento que vão começar a faltar fluidos, não é faltar fluidos, mas é faltar fluidos, porque você veja só, eu agora estou trabalhando com um fluido que tem a mesma massa específica, né, mas que tem a viscosidade diferente. Depois eu vou trabalhar com fluidos que tenham a mesma viscosidade, mas massas específicas diferentes. Né? E depois vou mudar a massa específica e compreendem que começa a ficar difícil de você, inclusive, encontrar esses fluidos todos, mantendo esses parâmetros constantes. Então, fora a trabalheira toda, vocês também vão se deparar com esse problema, né? Então, o que a análise dimensional faz? Olha, você tem um problema aí nas suas mãos, que depende da força, de velocidade, massa específica, viscosidade e diâmetro dessas suas bolinhas. Parabéns! Excelente! Se você fizer uma análise dimensional desse problema, você vai ver que você tem um total de
dois parâmetros adimensionais, né? Um que relaciona justamente a força de arrasto com a velocidade e a área disponível para o escoamento, e o outro que relaciona justamente as forças inerciais e viscosas, que é o número de Reynolds. Então, trabalhando com formas inteligentes de modificar esses parâmetros adimensionais, você reduz drasticamente a quantidade de experimentos necessários, né? Então, essa relação produzida aqui nesse gráfico, ela é obtida experimentalmente. Mas, em vez de eu fazer aquele desembesto de experimentos, né, e me deparar com todos aqueles contratempos que eu informei anteriormente, aqui eu posso fazer uma experimentação muito mais racional, né? Eu quero mudar o número de Reynolds, então, poxa, eu vou mudar só a velocidade do escoamento, ou só o diâmetro da bolinha, né? Não preciso trabalhar com mudança de ρ e de μ. Quero mudar a força de arrasto, então vou mudar aí o diâmetro da bolinha, vou mudar a velocidade, né? Para avaliar como que é esse comportamento, certo? Então, uma vez que a gente disponha dos parâmetros adimensionais, então a gente vai partir para a etapa de ensaios, né, em modelos, e a partir desses ensaios em modelo é que a gente vai ser capaz de transpor os resultados, né, para o protótipo, que é a condição real de uso desse nosso estudo, né, desse nosso objeto que a gente está estudando, essa nossa condição física. E uma vez que a gente faça essa transposição de resultados, então é possível estabelecer as condições de operação do protótipo. Para fazer isso, né, a gente precisa se utilizar de critérios de semelhança, né, porque ninguém vai fazer essa transposição da cabeça ou só porque quer, né? Então, a semelhança é o estudo da previsão de condições de um protótipo a partir das observações de modelos, tá? Então, o uso de modelos, ele vai facilitar sempre que os protótipos, eles precisam ser muito grandes ou muito pequenos, né? Como eu falei para vocês. Tanto a gente pode construir modelos em escala aumentada, como em escala reduzida, né? Se eu quero estudar um problema, uma situação física que eu vou precisar, sei lá, representar alguma coisa muito grande, eu vou trabalhar com um modelo versão reduzida, né? Se o protótipo ele é muito grande, então o modelo vai ser em escala reduzida. E se o problema ele é muito microscópico, então o modelo ele vai ser em escala aumentada, para a gente poder ver o fenômeno físico acontecendo, certo? Então, quem vai dizer para a gente como fazer isso são os critérios de semelhança. E esses critérios de semelhança, são eles que dão ao engenheiro a confiança com relação a esse processo de aumento de escala, né? Então, a gente tem os critérios de similaridade geométrica, né? Onde a gente, basicamente, estabelece um fator de escala através do qual todas as dimensões geométricas devem ser relacionadas, né, de maneira constante. Então, por exemplo, se um navio ou um protótipo tem 100 metros, o navio escala vai ter 1 metro. E todas as demais dimensões vão ser calculadas, obtidas, né, proporcionalmente a essa relação, esse chamado fator de escala. E isso não é nem aqui, viu? É no vizinho. Ai. Eu já tinha fechado a janela achando que tinha acabado, mas não foi o caso. Então, continuando, né?
primeiro critério seria o de similaridade geométrica, né? Que diz com respeito às dimensões realmente do protótipo e do modelo, que devem se relacionar através desse fator de escala. E o segundo critério diz respeito às características do escoamento, né? Então, o critério de similaridade cinemática, ele diz que a velocidade num determinado ponto do escoamento, ele deve ser proporcional à velocidade no ponto correspondente do escoamento entre protótipo e modelo, né? Lembrando que velocidade é uma quantidade vetorial, né? Então, aqui a gente já tem mais restrições e mais dificuldade de atender, né, esse critério, porque não é necessário somente atender a questão do módulo, né, mas também da direção dessa velocidade em cada ponto. Então, por exemplo, se o escoamento do navio protótipo ocorre a 500 km por hora, o escoamento do navio modelo ele deve estar relacionado por um fator de escala constante, né? Então, ele pode ser, por exemplo, um escoamento a 50 km por hora. O último dos critérios é o critério de similaridade dinâmica, que diz respeito às forças, né? Então, todas as forças do escoamento atuando no modelo, elas devem ser proporcionais por um fator de escala constante às forças que atuam no protótipo. Então, o interessante desse critério de similaridade dinâmica é que muitos dos números adimensionais que a gente conhece na mecânica de fluidos, eles são obtidos a partir de razões entre forças. Então, isso vai ser importante para a gente, porque razões entre forças vão produzir adimensionais, né, números adimensionais, e o critério, digamos assim, mais rígido que a gente tem para garantir a similaridade, né, é a de que tanto modelo e protótipo devem atender ao critério de semelhança geométrica, né? Mas que também todos os grupos π independentes, eles devem ser coincidentes no modelo do protótipo. Aí, o que seriam esses grupos π, né? Os grupos π nada mais são do que os tais dos grupos adimensionais que caracterizam um problema físico. Nessa questão aqui, por exemplo, a gente tem uma situação em que ele está estudando, né, o arrasto aerodinâmico sobre um veículo esporte que deve ser previsto, né, ele está previsto para uso a 50 milhas por hora, em ar com temperatura de 25 graus Celsius, né? E aí ele diz assim, os engenheiros criaram um modelo em escala de 1 para 5 para testá-lo em um túnel de vento. É inverno e o túnel de vento está localizado num prédio sem aquecimento. A temperatura do ar no túnel é de 5 graus Celsius. Determine a velocidade do vento que os engenheiros devem colocar no túnel para atingir a similaridade. Nessa questão aqui, ele não fornece, a princípio, quais que são os grupos adimensionais que são importantes para esse problema físico em particular, né? A experiência vai dizer, e vocês vão ver na medida que vocês forem resolvendo aí várias questões, que a gente tem a dependência do arrasto, né, do número adimensional, que representa aí o coeficiente de arrasto, e do número adimensional, que representa aí justamente os regimes de escoamento, que é o número de Reynolds. Vocês precisariam saber disso agora? Para resolver essa questão, sim, né? Mas na aula que vem, vocês já vão ser capazes de determinar
os grupos adimensionais que representam um dado problema físico, certo? E aí vocês já podem, a partir daí, fazer a análise subsequente, certo? Então, ó, atendendo aqui ao nosso critério de similaridade completa, o que a gente teria? Que todas as dimensões de modelo e de protótipo se relacionam por um fator de escala constante. Então, a gente tem um fator de escala constante, representa a relação entre as dimensões de modelo e de protótipo. No caso, né, eles dizem que então, no caso, ele diz aqui, ó, que o modelo ele é feito em escala de 1 para 5. Então, é um carro feito em escala de 1 para 5. Então, a gente vê, ó, que todas as dimensões do modelo, elas devem ser menores, né? Elas devem ser 1/5 das dimensões do protótipo, certo? Então, esse é o nosso primeiro critério. O segundo critério, caramba, então, o segundo critério é o de que todos os grupos π do modelo devem coincidir com os grupos π, né, do protótipo. Então, nesse caso em particular, não, eu não gritei com o vizinho, não. Mas eu olhei para a janela dele com cara de mal. Só isso. Não tenho capacidade. Ó, puta da vida. Bora. Então, no caso dessa questão, ó, ele está pedindo para a gente determinar a velocidade, né? Então, o parâmetro velocidade, ele está presente nos dois grupos adimensionais. Porém, o conjunto de parâmetros de que a gente dispõe, que vão mais facilmente produzir para a gente o resultado de velocidade, é aqui esse grupo 2, né? Por quê? Porque aqui, para eu usar o primeiro grupo adimensional, eu tenho que ter informações de forças, né? E eu não tenho essas informações nesse momento. Então, o grupo 2 do modelo deve ser igual ao grupo 2 do protótipo. Então, a gente pode escrever que todo esse conjunto aplicado ao modelo, ou seja, μ do modelo sobre ρ do modelo, velocidade do modelo, diâmetro do modelo, todo esse conjunto aplicado ao modelo deve ser igual a todo esse conjunto aplicado ao protótipo. Certo? E aí, o nosso interesse é determinar a velocidade aqui com que esse túnel de vento deve funcionar, ou seja, a velocidade com que o modelo deve ser testado. Então, a gente pode manipular esse conjunto aqui de variáveis, né, passar esse V do modelo para o outro lado da equação.
Às vezes eu acho que o computador, ele toma de mim, sabe? Só pode. Não tem cabimento um negócio desse, não. Ai, ai, papai. Não está escrevendo. Deixa eu mudar de slide para ver o que acontece. Vamos tentar daqui. Bom, então, manipulando aqui essas variáveis, ó, nosso interesse era em determinar a velocidade do modelo, né? Então, pegar aqui essa equação, a gente pode passar Vn para o outro lado, e esses demais termos também para o outro lado da equação. Então, quem estava no denominador vem para o numerador, quem estava no numerador vem para o denominador. Então, para a gente determinar essa velocidade do modelo, bastaria, então, a gente substituir esses itens aqui, né? Então, a gente sabe as temperaturas em que o ar está escoando no modelo e no protótipo. Isso quer dizer que a gente pode determinar, ó, as propriedades do ar nessas condições, tanto em termos de massa específica quanto em termos de viscosidade. E a gente sabe a relação entre diâmetros do modelo e do protótipo e a velocidade de funcionamento do protótipo. Então, a gente já tem todas as nossas ferramentas aqui para substituir. O modelo, ó, ele está sendo testado a 5 graus Celsius. Então, todo esse conjunto de informações referentes ao modelo se refere, então, ao fluido, né, a 5 graus Celsius. Então, viscosidade do ar a 5 graus Celsius, 1,754 vezes 10 a menos 5. Massa específica desse fluido a 5 graus Celsius, 1,269. A gente sabe que todas as dimensões do modelo são 1/5 das dimensões do protótipo, então, ó, a dimensão do protótipo é 5 vezes a dimensão do modelo. Velocidade do protótipo, 50 milhas por hora. Massa específica do protótipo é massa específica do ar a 25 graus Celsius, 1,184. E a viscosidade, então, 1,849 vezes 10 a menos 5. Então, como vocês podem ver, muitos termos aqui, eles vão se cancelar, né? Esse 10 a menos 5 vai embora com aquele outro 10 a menos 5 ali. Esse dm vai cancelar com esse dm. E aí a gente pode calcular essa velocidade aí desse escoamento, né? Que vai ser de 221 milhas por hora, né? Uma milha equivale a 1,6 quilômetro, certo? Então, isso aqui dá uma velocidade de mais ou menos 354 quilômetros por hora para esse ar, né, que está escoando aí nesse túnel de vento. Então, é uma velocidade realmente bem elevada. Certo? Então, a gente usou aí os critérios de semelhança para determinar justamente as condições de operação de um modelo que vai ser testado, ou a gente pode fazer o contrário, né? Determinar as condições de um dado que um protótipo vai ser usado. Certo? Professora? Diga. Essas fórmulas P2 e P1 foi dado anteriormente, elas? No exercício? Para essa situação atual, elas são dadas.
porque a gente ainda não aprendeu a como chegar nesses grupos adimensionais. Na aula que vem, vocês já vão ser capazes de chegar nesses grupos adimensionais, certo? Então, quando vocês forem capazes de determinar os grupos adimensionais por si só, eles já não serão mais fornecidos. É uma pena. Pois é. Mas vai dar certo, você vai ver. Bom, então, em seguida, o que acontece, né? Suponhamos que os engenheiros façam o túnel de vento funcionar realmente a essa velocidade, né? Para atingir essa questão de similaridade entre modelo e protótipo. A força de arrasto aerodinâmico sobre o automóvel é medida, né? E várias leituras são registradas, tal que a força média no modelo é de 21,2 vibra-força. Né? Faça uma previsão da força de arrasto que vai estar atuando sobre o protótipo. Então, para fazer isso, a gente vai novamente relacionar modelo e protótipo, né, através da condição de semelhança, né, o critério de semelhança, agora usando justamente o primeiro grupo adimensional, o grupo π1. Por quê? Porque é justamente ele que traz o nosso parâmetro de interesse, que é a força de arrasto. Então, a gente vai dizer que o grupo adimensional π1 referente ao modelo vai ser igual ao π1 do protótipo. E aí a gente vai aplicar tudo isso para modelo e para protótipo. Então, força de arrasto no modelo vai ser μ do modelo, velocidade do modelo ao quadrado, área frontal, né, do modelo ao quadrado, e a gente vai igualar tudo isso, né, às condições do protótipo. Então, protótipo né? E o nosso interesse vai ser, então, de calcular esse força de arrasto no protótipo. A gente pode simplesmente manipular a fórmula, passar esse termo daqui para o outro lado, multiplicando, para calcular a força de arrasto no protótipo, certo? Então, de maneira bem simples, essa força de arrasto no modelo era 21,2. A massa específica do modelo, lembra, o modelo está sendo testado a 5 graus Celsius, né? Então, a massa específica a 5 graus Celsius é de 1,269. A velocidade do modelo é aquela de 221 milhas por hora. A área frontal do modelo, eu vou deixar aqui como sendo dm ao quadrado, certo? Rho do protótipo é a massa específica na condição do protótipo, a 25 graus Celsius, então 1,184. Velocidade do protótipo é justamente 50 milhas por hora. E perceba, as dimensões do modelo, elas são 1/5 das dimensões do protótipo. Então, essa dimensão do protótipo ao quadrado vai ser 5 dm, isso aqui tudo ao quadrado, certo? Então, esse termo daqui, quando a gente substituir, isso aqui vai ser igual a 5 ao quadrado dá 25, né? E esse dm ao quadrado aqui vai cancelar com esse dm ao quadrado aqui,
certo? Quando vocês fizerem essa continha, isso aqui deve dar alguma coisa, eu acho que é 25,3. Deixa eu confirmar aqui. 25,3 libras-forças. Libras-força, certo? Então, meu povo, com isso a gente verifica, né, e aplica esses conceitos de semelhança para determinar características ou do escoamento do protótipo ou do escoamento no produto, né, usando esses critérios aí de similaridade. Na aula que vem, a gente vai justamente usar esse teorema dos grupos Pi de Buckingham para aprender a determinar quem são os grupos adimensionais que caracterizam um problema físico. Tá certo? Dúvidas, senhoras e senhores, até agora? Digam-me aí, por favor. Aí vamos ver no decorrer, né, professora? Como é que vai ser? Mas até agora não tem muito mistério, né? É assim, o que a gente viu na aula de hoje, né? A gente viu que a gente ia ter que se utilizar da homogeneidade dimensional, né? A homogeneidade dimensional se baseia em eu expressar esses parâmetros físicos, todos em função de suas dimensões, e aí eu manipular eles em função, seja para fazer uma checagem das dimensões em uma equação, seja para eu determinar qual é a unidade de algum termo, né? Então, a gente usou isso. E, uma vez que a gente usou isso, a gente disse, ó, beleza, a gente vai usar essa ferramenta e a ferramenta de similaridade para poder fazer a nossa análise dimensional. Então, tudo que a gente fez hoje, né, foi nos preparando para fazer efetivamente a análise dimensional de um problema físico. Tá certo? Essa unidade é só esse assunto ou tem outro? Esse aí é um assunto que vai ser uma ferramenta para a gente, porque é o seguinte, falha Pois é, se vocês olharem no cigarro de vocês já têm as apostilas, né? Então, ó, a gente já tem essa parte de análise dimensional e vocês também vão ter, né, para essa unidade, ó, escoamento viscoso interno e escoamento viscoso externo, certo? Então, se vocês já quiserem começar efetivamente a estudar, né, pode começar a analisar esse material aqui, particularmente esses dois em especial, né, escoamento interno viscoso e análise dimensional. Porque essa questão de análise dimensional vai ajudar vocês nessa parte aqui de escoamento interno viscoso, certo? Feedback da prova que você quer dizer a expectativa de resposta, Karen? Eu não queria nem liberar as notas, porque eu não fiz a expectativa de resposta. Mas aí a outra turma veio me pressionar, aí eu liberei as notas. Mas, assim, eu não fiz ainda expectativa de resposta, então por isso que eu não queria divulgar. As notas, vamos lá. Estatística da turma. A unidade 1 foi assim, a unidade 2 foi assim, quase a mesma coisa. Né? Só que aí a gente percebe que começa a ter mais gente começando a desistir, porque aqui, ó, só tinha 5 alunos com 0, aqui já tem 7 alunos com 0, então significa que alguém desistiu, porque para tirar 0, desistiu, não fez nenhuma questão de questionário, não, né? Não precisa falar comigo, João, por a questão de vista de prova, porque eu ainda não divulguei a expectativa de resposta ainda, certo? Então, quando eu divulgar a expectativa de resposta, aí você checa se você realmente acertou, errou, teve algum problema, e aí sim, você pode mandar, certo?
Pode falar, Sara, sem problema. Então, aqui é essa a nossa situação da turma de vocês. Vocês estão ótimos, vocês estão meio de parabéns. Olha o tanto de gente com 9, olha aí. Isso é porque eu nem corrigi ainda as atividades de simulação, né? Então, quando sair o resultado das notas de simulação, aí deve ter uma mudada aqui, alguém deve ficar com 10 e tudo mais. Diz que essa unidade é melhor que a passada, pelo amor de Deus. Ah, meu filho, essa unidade é maravilhosa. Essa é coisa, assim, de Deus. É a melhor unidade de mecânica dos fluidos. Todos amam a terceira unidade. Beleza. Tenho medo desse bom aí. Tá certo, meu povo? Mas é verdade. É sério. Essa é a melhor unidade. Melhor de todas. Vocês vão amar. Prometo. Na hora que vocês começarem a fazer questões de análise dimensional, que vocês viram tanto que é fácil,